Graças a Deus. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor, que está na carta, na epístola de Judas. Judas é um único capítulo, né? Mas não deixa de ser um livro. Mas, uma carta, quer dizer, desculpe. Mas nós não precisamos dizer capítulo 1, porque só tem um capítulo. Então a gente diz só o versículo. Então nós vamos ler o versículo 11. Glória a Deus. Judas, versículo 11. Diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, ou em algumas Bíblias diz Coré. Vou ler de novo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Querido Jesus, estamos nas tuas mãos, fala conosco. Amém, pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, esse texto aqui da carta de Judas, ele está nos falando da punição dos ímpios, daquelas pessoas que usam o nome de Deus, daquelas pessoas que são falsos profetas, daquelas pessoas, então, podemos dizer que são falsos cristãos. E aqui, então, está dizendo, depois, se tu tiver oportunidade, leia. É curtinho, né? É 25 só, 25 versículos. Leia na tua casa. Você vai ver como é rico o ensinamento que essa carta de Judas nos traz. Mas esse versículo então está dizendo: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré, ou Corá. É o mesmo. Então veja só. Aqui Deus está nos dizendo, nos alertando, que nós não devemos seguir o exemplo desses três homens aqui: Caim, Balaão e Coré. Eu vou estar falando rapidinho um pouquinho sobre cada um para nós entendermos o que nós não podemos fazer que eles fizeram, tá? Geralmente, né, irmãos, a gente gosta de falar daqueles que nos dão bom exemplo. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, enfim, os profetas, os apóstolos. Então a gente gosta de falar desses homens que sofreram pelo nome de Jesus e que nos dão bom testemunho. Mas é importante também nós conhecermos a história daqueles que não fizeram as coisas certas, porque através da história deles, então nós podemos evitar muita coisa errada na nossa vida. E aqui então, né, Deus usando Judas, né, está nos falando que ai daqueles que seguirem esses exemplos aqui, desses três homens, Caim, Balaão e Coré. Vamos falar primeiro de Caim. Caim, todos conhecem a história, né? Até quem não é cristão sabe que Caim, primeiro filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. E só que o que a maioria das pessoas não sabe é por que ele fez isso. Então,
aqui a palavra está nos dizendo que nós não devemos prosseguir pelo caminho de Caim. Então, que caminho é esse? O que é que Caim fez que levou ele à perdição eterna? Então, veja só. A palavra de Deus nos fala, né, em 1 João 3,12, que Caim era do maligno. Judas aqui, então, também nos fala a respeito de Caim. Hebreus 11,4 também nos fala a respeito de Caim. E o Velho Testamento, então, no Gênesis, nos fala da atitude que ele teve. Então, veja só. Ele era o filho mais velho de Adão e Eva. E ele conhecia, agora já depois do pecado do seu pai, Adão, ele sabia, porque Deus tinha passado as orientações para Adão, de que o sacrifício, então, para pedir perdão pelos pecados, teria que ter derramamento de sangue. Porque sem sangue, então, não tem sacrifício para obter perdão. E então era através de animais. Deus tinha passado, então, as orientações, Deus tinha ensinado a Adão. Porque depois que Adão pecou, então, eles precisaram realizar sacrifícios para pedir perdão pelo pecado. E o Senhor orientou como devia ser. Até semana passada, acho que foi que eu falei aqui que os sacrifícios de animais, né, o sangue dos animais, eles não apagavam os pecados, eles apenas cobriam o pecado da pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício por um determinado tempo, provavelmente até o próximo sacrifício. Então, o perdão deveria ser obtido com derramamento de sangue. Por quê? Porque estava sendo já um símbolo, um exemplo do sacrifício de Jesus, que ele faria mais tarde, né, anos à frente, então, derramando o seu sangue para poder nos salvar. Então, o sangue de Jesus, ele apaga o nosso pecado. O dos animais apenas cobria por um determinado tempo, até a pessoa fazer outro sacrifício. E o sangue de Jesus, então, foi derramado, né, uma vez Jesus foi crucificado, foi um sacrifício perfeito, que então não precisa ser repetido. E o dos animais precisava ser repetido várias vezes. Então o Senhor Jesus derramou o seu sangue, que apaga o nosso pecado. Dos animais apenas cobria. E Caim sabia disso. Ele sabia que então, para fazer um sacrifício a Deus, precisava ter um derramamento de sangue, de animais, né? Mas quando ele foi oferecer uma oferta de sacrifício, um sacrifício para louvar o nome de Deus, ele não ofereceu animais, ele não fez um sacrifício de sangue. Abel, o irmão dele, fez. Pegou lá o seu cordeirinho mais bonito, aquele que ele mais amava, e ofereceu a Deus. Então sacrificou aquele cordeiro, derramou o sangue e ofereceu no altar para Deus. E Caim não. Caim pegou das frutas, das verduras, porque ele era lavrador, e ofereceu a Deus, mesmo sabendo que aquele sacrifício não ia ter valor, porque não tinha sangue. E ele fez isso então, e Deus rejeitou a sua oferta, porque precisava ter sangue. E quando Deus rejeitou a sua oferta, então, ele se irou, né? E acabou tirando a vida do seu irmão, por ciúme, porque Deus tinha aceitado o sacrifício do irmão e não o dele. Mas nós temos que entender aqui o caminho de Caim é o seguinte. Por que ele fez essa oferta a Deus? Ele sabia que precisava ter sangue. E, no entanto, ele ofereceu os frutos da terra. O Caim, como nos fala no Novo Testamento, ele era do maligno. Quer dizer, ele não adorava a Deus, ele não amava a Deus. Ele não gostava de Deus. E não gostando de Deus, ele quis atingir a Deus, ele quis ofender a Deus.
fazendo aquela oferta, então, com frutos da terra e não com sangue de animais derramado. Por quê? Porque ele não gostava de Deus, e quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, que nós encontramos no livro de Gênesis, que Deus falou para Adão que a partir daquele momento, então, por causa do seu pecado, a terra seria amaldiçoada e produziria espinhos, cardos e abrolhos, né? Então Deus amaldiçoou a terra. Veja só, até esse momento, né, até Adão e Eva pecarem, não existia espinho na terra. Eu já falei isso aqui outras vezes. Não tinha nada de praga, não tinha nada de coisas que prejudicasse o solo, a terra. E quando eles pecaram, então, isso aconteceu porque a terra então se tornou maldita pelo que Adão fez. E Caim, então, ficou muito irado por causa disso, né? E muitas pessoas acham que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele tinha pego, ele fez isso também, mas não foi por isso. Ele pegou lá as coisas que já estavam há muito tempo, não eram primícias, não eram as primeiras, e entregou a Deus de qualquer jeito. Mas a intenção dele foi ofertar a Deus com o fruto da terra amaldiçoada. Então ele quis atingir a Deus, ele quis ofender a Deus, dizendo: você amaldiçoou a terra, pois então receba o fruto do que você amaldiçoou. Entendido isso, irmãos? Amém? Então foi isso que Caim fez. Ele quis atingir a Deus, ele quis ofender a Deus, porque ele não gostava de Deus. E aí então Deus rejeitou a oferta dele, é claro. Deus não ia aceitar uma coisa que é feita, né, com má vontade, por vingança, por ódio. Então Deus rejeitou a oferta dele, porque ele fez isso mesmo para provocar a Deus. E fazendo isso, então, aqui está aquilo que nós não devemos fazer. Que tem várias coisas, né, na vida de Caim que nós temos que evitar. Ele não gostava de Deus, ele não amava Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? O contrário disso, nós temos que amar a Deus. Amém? Deus não é culpado se você sofre. Deus não é culpado dos teus problemas. Deus quer te salvar, Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar. Mas, por causa do nosso pecado, que recebemos de herança por Adão, então nós somos todos pecadores. E por isso, então, as coisas ruins acontecem na vida do ser humano, porque é fruto do pecado. Então Deus não tem culpa de nada disso. Mas Caim jogava a culpa em Deus. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa. Ame o Senhor de todo o teu coração. Não culpe a Deus pelas coisas erradas que acontecem na tua vida. Deus não tem culpa. O culpado é você, pelas escolhas que você fez na vida, pelas coisas que você praticou. Então o ser humano, quando eu digo você, eu me refiro a mim também. Ser humano, o ser humano é culpado porque pecou. Amém? Então ame a Deus de todo o teu coração. Não ande pelo caminho de Caim. E o outro detalhe, então, aqui, é claro que nós podemos falar aqui do que ele não ouviu, né, a repreensão, porque Deus falou diretamente com ele, irmãos. No início, então, quando eles estavam aqui nessa época, o pecado já existia, então, porque eles tinham praticado o pecado da desobediência, mas o pecado ainda não estava num nível tão grande quanto está hoje. Então Deus ainda falava pessoalmente com as pessoas. Antes do pecado, Deus falava pessoalmente com Adão e Eva toda tarde no jardim do Éden. Depois que eles foram expulsos do jardim, Deus ainda continuou por um tempo falando com eles, passando as orientações e repreendendo quando era necessário. E com Caim aqui, então, Deus fez isso. Nós lemos em Gênesis também,
que Deus chegou para Caim e disse: mas o que você tem, Caim? Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, é claro que não vai ser aceito. E aí Deus disse: o pecado jaz à porta. Cumpre você dominá-lo. Deus estava dizendo a Caim, e isso ele falava. Caim ouvia a voz de Deus. Hoje nós ouvimos a voz de Deus no nosso espírito, lendo a palavra do Senhor, mas Deus já não fala como ele falava naquele tempo que a pessoa estava como se falando aqui, ou nós falando, ouvindo a voz um do outro. Era assim que Deus falava com eles. Então Caim ouviu a voz de Deus chamando a atenção dele, mas ele não deu ouvido e preferiu continuar no seu erro. Então matou o seu irmão Abel. E a oferta que ele deu, então, foi por querer atingir a Deus, por querer ofender a Deus. Então, o caminho de Caim e todas as outras coisas mais que ele fez de errado na vida, que eu não vou estar citando tudo agora, por causa que tenho que falar ainda dos outros dois, mas tudo que ele fez não foi bom, não deu bom exemplo. Então nós temos que evitar esse caminho do Caim, porque ele andou no caminho do inimigo. Então Caim era do maligno. Então o que significa isso? Caim era do diabo. Caim não amava a Deus. Então nós não podemos pegar o exemplo de Caim. E aqui então uma coisa que nos chama a atenção é, com relação principalmente à oferta que ele deu para Deus, né? Que muitas pessoas hoje entregam a sua oferta, podemos dizer assim que por obrigação, sem alegria no coração. Então essas pessoas estão andando pelo caminho de Caim. Por quê? Porque a oferta que é entregue ao Senhor, ela nunca deve ser obrigada. A pessoa oferta se quer, né? Ninguém pode obrigar, é se ela quer. E para louvar a Deus, então tem que ser com alegria. A palavra de Deus nos diz isso, que nós temos que ofertar com alegria. Se não for assim, então é melhor não ofertar, ou não dizimar, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Não devemos entregar, quando nós formos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, não entregar com tristeza, ou esse dinheiro vai me fazer falta, ou eu vou dar porque senão Deus vai me castigar, vai me dar um raio na cabeça, ou vai morrer alguém da minha família, porque tem muita pessoa que pensa assim: se eu não dizimar, Deus vai me matar ou vai matar alguém da minha família. Não é assim, irmãos. Deus não quer oferta obrigada. Ele rejeitou a de Caim, então ele vai rejeitar a que não for com alegria, a que não for com agradecimento. Quando nós ofertamos em gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. Mas nós não somos obrigados a ofertar. Então tem pessoas que ofertam descontente. Então é melhor nem fazer, né? Então aqui nós temos que entender isso. Caim fez isso e foi condenado. Então, para nós não andarmos no caminho de Caim, nós não podemos tomar o exemplo dele. Tem outras pessoas ainda que dizem: eu vou ofertar porque aí Deus se obriga a me abençoar. Mentira, mentira grande do diabo. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Ser Supremo. Ninguém pode obrigar a Deus. Ninguém compra Deus. Eu vou ofertar porque aí então Deus vai me dar tal coisa. Isso é querer negociar com Deus. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Então nós temos que, quando ofertarmos e quando dizimarmos, entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, com alegria, com contentamento. O que é isso? Com gratidão. Senhor, estou entregando a Ti, porque é o Senhor quem me dá. E se o Senhor quiser me dar alguma coisa em troca, Ele vai dar, senão Ele não vai dar e ninguém deve reclamar. Entendido isso, irmãos? Porque é Ele que dá. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos dá vida.
Se nós estamos aqui é porque Ele tem nos dado saúde. Então é Deus quem dá as bênçãos. Nós não podemos comprá-las. Dinheiro não compra a bênção de Deus. Deus não negocia com ninguém. Ele não precisa disso. E hoje a gente vê, né, muitas igrejas que ensinam isso. Ah, porque se você der R$1.000, Deus vai te dar 1 milhão. Mentira. Parem de enganar o povo. Não é verdade. Deus abençoa a fidelidade da pessoa. Quando a pessoa oferta com alegria. Ele recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a de Caim. Por quê? Porque Abel fez a oferta correta, com alegria. Pegou o melhor que ele tinha no rebanho das ovelhas dele e entregou para Deus. E derramou o sangue em sacrifício. Então Deus aceitou. Então ninguém deve querer negociar com Deus. Muitas igrejas hoje estão lotadas porque as pessoas estão apenas atrás das bênçãos materiais. Mas o que nós precisamos é buscar o dono da bênção e não a bênção. Amém? Então esse, né, o exemplo que Caim nos deixou e que nós não devemos seguir. Tá? Porque senão nós vamos acabar como ele, igual a ele. No erro, no pecado e sendo condenado. O outro exemplo, então, que nós temos aqui, que fala em Judas 11, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Então, vamos entender um pouquinho a respeito de Balaão. Balaão, ele é um personagem da Bíblia, assim, que ele é meio confuso. Porque a Bíblia não dá muitas informações a respeito da vida particular dele. Mas o que a Bíblia nos informa é que ele, que está em Números, você pode depois ler na tua casa também, no livro de Números. O nome dele provavelmente significasse devorador. Balaão significasse devorador. Nem o significado do nome não é certo, é incerto. Mas provavelmente fosse devorador. E ele era um adivinho, mas que também era chamado de profeta de Deus. Então é um personagem assim muito confuso, que nós não temos muito entendimento sobre a vida dele, mas o que a Bíblia nos fala é que ele usava de adivinhações. E ele morava em Petor, o local, a cidade, na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Então ele não morava em Israel, tá? Ele não era um judeu. Mas ele era uma pessoa, então, que morava no meio de um povo pagão, mas que conhecia o Deus de Israel. E que tinha algumas... Como é que eu vou dizer para os irmãos? Ele tinha algum contato com Deus, no sentido de saber o que Deus queria que ele fizesse. E ele é chamado até na Bíblia mesmo de homem dos olhos abertos. Por quê? Porque a informação que nós temos é que quando ele falava com Deus, ele não fechava os olhos. Então, esse significado, né, de que ele falava com Deus com os olhos abertos, como quem diz assim, somos iguais, ou né, não preciso me dobrar. Então, provavelmente fosse isso. Mas ele, então, sendo um adivinho, né, um adivinhador, Deus usou isso que ele fazia para poder abençoar o povo de Israel. Então Deus se serviu dele para abençoar o povo de Israel. Como que foi isso? O rei Balaque, que era o rei de Moabe, né, o povo, os moabitas, eles estavam com medo do povo de Israel, porque Israel, então, depois que saiu do Egito, né, e ficou
caminhando no deserto por 40 anos, eles passaram por muitas cidades, e nessas cidades, então, ninguém vencia o povo de Israel, eles sempre venciam. Se tinha uma guerra, uma batalha, quem vencia era Israel. E o rei Balaque, então, o rei de Moabe, ele estava com medo, porque a nação de Israel estava se aproximando das terras dele, e ele ficou com medo de que Israel, então, os derrotasse e os dominasse. E aí ele, sabendo que Balaão usava de adivinhações e a palavra diz assim que o rei disse: quem você abençoa é abençoado, quem você amaldiçoa é amaldiçoado, falando isso para Balaão, mandou chamar Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, para que eles não conseguissem dominá-lo, né? Não dominar os moabitas e, consequentemente, então, o rei Balaque. Só que, eu vou estar resumindo a história, tá, irmãos? Não vou falar tudo, mas, então, o rei mandou mensageiros até Balaão para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel. E ele então perguntou para Deus, Balaão perguntou para o Deus de Israel: eu devo ir? E Deus disse: não, você não deve ir, porque você não deve amaldiçoar a quem eu abençoei. Então ele não foi, né? E Balaque prometeu para ele muita riqueza, que se ele fosse e amaldiçoasse o povo de Israel, ele ia ser recompensado com muito dinheiro, com muita joia, com muitos tesouros. Mas Deus disse para ele não ir. E aí os mensageiros voltaram para o rei Balaque, então disseram, e Balaque, não contente ainda, mandou os mensageiros de novo, outro dia. E Balaão não foi, mas ele ficou, sabe, naquela dúvida de: Deus disse para eu não ir, mas eu quero ir. Porque ele queria as riquezas que o rei Balaque prometeu para ele. Mas Deus tinha proibido ele de amaldiçoar Israel. Então ele foi, e todos conhecem também essa história, né, de que quando ele estava indo, a mula que ele estava montado, então, falou com ele. Por quê? Porque o anjo do Senhor se colocou no caminho, depois que ele decidiu ir, né, para ir conversar com o rei Balaque. No caminho, então, o anjo do Senhor se colocou na frente dele, por onde ele ia passar, e ele não enxergou o anjo, mas a mula enxergou. E a mula, então, se desviava do anjo, porque senão o anjo iria matá-lo. O anjo estava com a espada desembainhada. E a mula enxergou o anjo. E por 3 vezes, então, a mula evitou de passar aonde estava o anjo. E na 3ª vez, então, ela caiu, né? Ele estava montado nela, ela caiu debaixo dele, então. E ele ficou possesso, né? Falando com a mula: por que você está fazendo isso? E ele estava tão dominado pela ganância de ir receber os presentes do rei, e tão dominado pela raiva que ele ficou de a mula ter derrubado ele, que ele nem percebeu que a mula estava falando. Deus abriu a boca da mula, e a mula começou a falar com ele, para que ele não fosse, né? Porque o anjo iria matá-lo. E aí, então, ainda, né, continuando na conversa ali, o anjo falou: eu ia matar você. A mula eu ia deixar viver, mas você eu ia matar. Mas agora vai, ele disse, vai, se encontre com o rei, mas você não vai amaldiçoar meu povo. Né? Falando para Balaão. E aí Balaão foi. E em algumas vezes, então, depois que ele encontrou o rei pedia para ele amaldiçoar Israel, e ele não conseguia. Por quê? Porque Deus não deixava ele amaldiçoar.
E ele acabava abençoando o povo de Israel. Era para ele amaldiçoar, mas ele acabava abençoando. Tanto que uma das palavras dele, ele fez uma profecia a respeito da chegada do Messias, né, que é Jesus. Então, por tudo isso, a gente fica assim, sem saber claramente o que era Balaão. Ele era um adivinho, ele era um profeta de Deus, mas ele foi usado por Deus, né? Ele ouvia a Deus. Então, o que nós podemos entender é que quando fala aqui em Judas, movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, Deus está nos alertando que nós não devemos ser gananciosos, ser avarentos e usar os dons que Deus nos dá para lucro. Então, isso é o que nós aprendemos com a história de Balaão, né? Que nós não podemos usar as qualidades, os dons que Deus nos deu para ganharmos, para lucrarmos em cima disso. Que hoje também tem muita gente fazendo isso. Muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas que se dizem ter dons, ter talentos, mas que usam esses talentos para benefício próprio e não para abençoar as pessoas. Então, esse é o erro de Balaão que nós temos que evitar, né? E Deus se serviu, então, desse homem para poder abençoar o seu povo. E depois Balaão nos fala, em Juízes 13, 22, que Balaão foi morto junto com os reis de Moabe. Então, veja só, a ganância, o erro, nunca é bem visto por Deus, nunca é bem aceito por Deus. Então, se você tem um talento, e tem, porque quando nós nascemos, Deus sempre nos dá um talento, que é um dom, né? Nós temos que usar esse dom para benefício do nosso próximo e para a glória de Deus. Nunca para benefício próprio. Se Deus te deu um talento, um dom, uma facilidade de fazer alguma coisa, use isso para benefício das pessoas. Não seja como alguns que estão por aí hoje, né, que, por exemplo, a gente vê absurdos de pastores, de cantores, que cobram um absurdo para cantar na igreja, que cobram um absurdo para fazer uma pregação em determinada igreja. Então, isso é se beneficiar do seu dom que Deus deu. E Deus deu, Deus não vai tirar, mas a pessoa tem que saber usar. Então, muitos estão nesse erro de Balaão. Ah, pastora, mas eu não faço isso, então o que isso tem a ver comigo? Por que você está falando isso para mim hoje? Eu não sei, Deus colocou no meu coração de pregar essa palavra hoje. Mas mesmo que a pessoa não seja um grande líder, não seja um pastor, não seja, né, uma pessoa conhecida, mas ela tem um talento. Então use aquilo que Deus te deu quando você nasceu para o bem e não para a ganância. Fuja da ganância, por quê? Porque é o amor ao dinheiro. E a Bíblia nos informa, né, em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Então você pode dizer, mas então o dinheiro, ter dinheiro, trabalhar para ter seu salário é errado? Claro que não. Nós precisamos ter, né, para nos manter, mas a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você tem o teu dinheiro, use-o com sabedoria. Use para benefício de alguém que está sofrendo, de alguém que está precisando de ajuda. Mas não seja aquela pessoa gananciosa. Não ame o dinheiro. Porque se você amar o dinheiro, você vai estar cometendo o mesmo erro de Balaão.
porque ele amava o dinheiro e queria então essa recompensa do rei Balaque para amaldiçoar Israel. E se Deus não tivesse proibido ele teria feito isso, por dinheiro. Então, o dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que usam as coisas santas para ficar ricos. O que é isso? É unir o santo ao profano. Né? Como agora há pouco eu falei, líderes que cobram milhões para se apresentar, porque daí não é nem uma pregação, é uma apresentação. Estão usando aquilo que Deus deu para se enriquecer. Então é o erro de Balaão. Estão entendendo, irmãos? Está ficando claro? Amém? Então esse é o erro de Balaão. E aí a Bíblia ainda nos fala aqui em Judas de homens que pereceram na revolta de Corá, ou Coré. Então vamos entender um pouquinho agora sobre esse Coré, né? Quem era ele? Ficou entendido sobre Caim e Balaão? Amém? Então temos que fugir desse mau exemplo deles, tá? E Coré, olha só, esse homem chamado Coré, ele era da tribo de Levi. Ele era israelita, ele era da tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? A tribo de Levi era a tribo de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, né, mas que na realidade são 13 tribos por causa dos filhos de José. Mas vamos entender assim, 12 tribos, antes da divisão com os filhos de José. E cada tribo então tinha uma função em Israel. E a tribo de Levi era responsável por todo o trabalho da casa de Deus. Era responsável por todo o trabalho naquela época ainda então do tabernáculo, ainda no deserto, né? Que ainda não tinha sido construído o templo de Salomão. Então era o tabernáculo de Moisés no deserto. E a tribo de Levi então eram os homens responsáveis por cuidar do bom andamento do tabernáculo, que é o mesmo templo futuramente. Então, cuidavam dos sacrifícios, cuidavam das ofertas, cuidavam da manutenção do tabernáculo. Então, eles eram os responsáveis por tudo quanto era relacionado com o trabalho no tabernáculo, né? Na casa de Deus, podemos dizer assim. E esse Coré, então, ele era dessa tribo de Levi. Então ele tinha sido escolhido para essa função, que era uma função muito importante, que a própria Bíblia nos diz que os levitas, quando foi feita a repartição das terras em Israel, um tanto de terra para cada tribo, a tribo de Levi não recebeu terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a herança deles é o Senhor. Amém? Então veja só, é mais importante do que qualquer posse, qualquer herança, qualquer presente. A herança da tribo de Levi é o próprio Deus. Então eles foram escolhidos para trabalhar na obra do Senhor. E o Coré então pertencia a essa tribo de Levi, que também pertencia a Moisés e Arão. Então Moisés e Arão, né, irmãos, Moisés e Arão eram irmãos e também Miriam. Eles eram então dessa tribo de Levi. E o Coré era primo de Moisés, de Arão e de Miriam. Então o Coré, primo deles, veja só, da mesma família de Moisés, escolhido para trabalhar no tabernáculo. E a Bíblia nos alerta a não seguirmos o exemplo deles. Ó, diz ali, e pereceram na revolta de Corá, ou Coré. Por quê? Porque o Coré, então, ele não estava satisfeito com o que ele foi escolhido para fazer. Ele não estava satisfeito com a posição que ele tinha entre os levitas. Ele não gostava, podemos dizer assim, de estar ali abaixo da autoridade de Moisés. Então ele
criou uma revolta e ele se revoltou junto com Datã, Abirão, On e mais 250 levitas, dos principais levitas. Ele juntou-se então a esses homens em revolta para questionar a autoridade de Moisés e de Arão como sacerdote. Então Arão era o sumo sacerdote e Moisés o líder, né, da nação. E ele então questionou essa autoridade. Ele disse: por que tem que ser vocês? Poderia ser eu. Por que tem que ser vocês? Então ele invejou a autoridade que Deus deu para Moisés e para Arão. Ele não estava satisfeito apenas de fazer parte da família dos levitas, mas ele estava descontente. E aí então ele levou, né, todo esse povo aqui à perdição. Mais de 250 dos principais levitas seguiram ele, junto com Datã, Abirão e On. E o fim deles, então, não foi nada agradável. Porque quando Moisés, então, ficou sabendo... Como eu disse, irmãos, eu estou resumindo a história. Depois você lê na tua Bíblia que você vai ver todos os fatos. E quando Moisés, então, ficou sabendo, né, desse questionamento, dessa revolta que ele estava provocando, porque a tribo dos levitas, ele ficava como se fosse vizinho da tribo de Ruben, eram próximas, né, o acampamento. E ele levou então os rubenitas, que eram descendentes de Ruben, a se perder também nessa rebeldia. Ele provocou, ele incitou a rebeldia. E a Bíblia nos fala, né, em 1 Samuel 15, 23, que o pecado da rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Então, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não está disposta a obedecer uma autoridade superior, ela é comparada a um feiticeiro. Então, a rebeldia, a Bíblia nos diz que é igual ao pecado de feitiçaria. E ele então provocou isso, né? Provocou e levou muitos à perdição. Por quê? Porque quando Moisés ficou sabendo, então Moisés chamou todos eles e disse: vamos fazer o seguinte, né? Eu estou falando em outras palavras, mas foi isso que aconteceu. Moisés disse: se algum de vocês aí, se vocês morrerem de uma forma natural, como acontece para todas as pessoas, então a autoridade que Deus me deu não é válida. Então Moisés estava dizendo: se vocês morrerem naturalmente, então eu deixo meu cargo. Então é porque eu estou aqui mesmo demitido, né? Mas daí ele completou e disse assim: mas se Deus fazer alguma coisa inédita e vocês morrerem, então é que Deus está validando a autoridade que ele me deu. E deu também para Arão, sendo sumo sacerdote. E aí então eles estavam reunidos, né? Moisés chamou todos eles então para essa decisão, podemos dizer assim, que Deus ia dar a resposta. E nesse momento então Deus abriu a terra se abriu, e todos esses então que tinham se rebelado contra Moisés, junto com as suas famílias, com as suas casas e com todos os seus bens, foram engolidos vivos pela terra, e a Bíblia diz, caíram no abismo. Então ali Deus estava mostrando que foi Ele quem deu a autoridade para Moisés ser líder da nação, que Moisés não estava pegando nada que não pertencia a ele, e também para Arão, para que Arão fosse o sumo sacerdote. Então Deus estava confirmando aquela autoridade, quando Ele fez isso. E aí então o que é que nós entendemos dessa... pereceram na revolta de Coré. O que nós temos que entender é, Coré, por insatisfação daquilo que fazia na obra de Deus, pereceu. Então aí está, irmãos, muitas pessoas hoje também fazem o trabalho de Deus apenas por necessidade financeira. Muitas pessoas hoje fazem um trabalho na igreja, seja o que for,
mas insatisfeitos. Fazem por obrigação. Ah, porque o pastor mandou, então eu vou varrer essa igreja. Ou porque o pastor mandou, eu vou lavar a calçada, limpar o banheiro. Mas não dizem assim, eu faço porque eu fui escolhido para fazer. E eu fui escolhido por Deus. Então fazem insatisfeitos. Aqui também entra o caso dos líderes que fazem isso apenas pelo financeiro. Como eu falei antes, né? Então aqui é parecido com o caso do caminho de Caim. Caim estava insatisfeito com Deus. Ofertou com tristeza, com rancor, por vingança. E aqui o Coré, ele estava revoltado porque ele queria o lugar de Moisés. Mas Deus não deu para ele. Então tem muita gente hoje que está querendo assumir o lugar que não lhe pertence. Se Deus te chamou para ficar sentadinho no banco, amém. Se Deus te chamou para ser um diácono, amém. Se Deus te chamou para ser uma diaconisa, amém. Faça com alegria, mas não faça por obrigação. Se Deus te chamou para ser pastor, amém. Mas faça sabendo que é para Deus, não é para teu lucro. Então nós temos que entender isso, irmãos. Maus exemplos na Bíblia que nós temos que fugir. Por quê? Porque senão nós vamos perecer igual esses 3 homens aqui pereceram. Então tem muitos mais casos na Bíblia de pessoas que estavam insatisfeitas. Mas aqui Deus usou Judas então para nos falar isso. Eu vou ler de novo. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então eu falei um pouquinho de cada um desses 3 homens para você entender o que nós temos que evitar da vida deles. Ficou entendido? Amém? Então olha só, Deus está falando aqui, Judas está falando aqui, pelas pessoas que estavam fazendo isso no tempo em que Judas estava sendo usado por Deus para escrever essa carta. Então tinha pessoas naquela época que já estavam agindo assim. E tem pessoas hoje que estão agindo assim. Então Deus diz, ai deles, quer dizer, ai de quem seguir no caminho de Caim, ai de quem se precipitar no erro de Balaão, e ai de quem perecer na revolta de Coré. Então não seja uma pessoa que cause briga, que cause confusão, que cause revolta. Seja uma pessoa tranquila e faça aquilo que Deus te deu para fazer com amor a Deus. Não porque outra pessoa mandou. E nunca queira assumir um lugar que não é teu. Por exemplo, eu sou diácono, mas eu quero ser pastor. Se Deus te chamou para ser pastor, vai chegar um momento que você vai estar sendo pastor. Mas é Ele que vai te conduzir. Não é pela tua vontade que você vai fazer. Entendido isso, irmãos? Então nós não podemos querer um lugar que não é nosso. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus para vocês. Não adianta eu querer ter o lugar do presidente da Quadrangular no Brasil. Deus não me colocou para ser isso. Deus me colocou para ser aqui ensinando a palavra de Deus para vocês. Então eu faço isso com amor, eu faço isso com alegria. Eu não posso querer uma coisa que não foi Deus. Deus não me preparou para aquilo. Não adianta eu querer ser presidente do Brasil se Deus não me escolheu para isso. Então nós temos que fazer aquilo que nós fomos escolhidos por Deus para fazer. E o que nós fizermos tem que ser com amor, com alegria, com contentamento. Porque senão nós vamos estar caindo no erro desses 3 homens. E aí Deus ainda fala mais um pouquinho sobre esse assunto no versículo... vamos ler o versículo ainda... na sequência mesmo, o 12 até o versículo 16. Diz assim, estes homens, então esses que ele falou, né, que andaram pelo caminho desses 3 homens, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato,
Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores. Os tais quem? Aqueles que andaram no caminho desses 3 homens. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então aqui Deus está nos dizendo que as pessoas, que usam daquilo que Deus deu para poder beneficiar alguém, e eles estão beneficiando apenas a si mesmo, e que estão andando no caminho de Caim, de Balaão e de Coré, esses homens são como nuvens sem água, quer dizer, prometeu chuva, mas não choveu. Sabe quando está uma grande seca, que aparece uma nuvem no céu escura, que a gente diz, oh, que bom, vai chover? Não chove. Então são pessoas que não têm nada de bom para passar para os outros. Não tem nada de bom. Elas se apacentam a si mesmas. Elas não ajudam ninguém. Aqui também diz, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então são árvores que teriam que estar dando frutos bons, mas não estão dando frutos bons, não estão dando nem frutos, mesmo na estação própria, não tem fruto. E Jesus disse que nós conhecemos as pessoas pelos frutos que elas dão. Então veja só, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Ondas, quer dizer, não são constantes, não têm um pensamento fixo, uma fé verdadeira, são inconstantes, igual o mar. A onda vai e vem. Então um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, e isso só vai mostrando a sua sujeira. Estrelas errantes, para as quais estão guardada a negridão das trevas. No 16 diz assim, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Então é aquilo que nós vimos a respeito de Caim, de Balaão e de Coré, descontente. Não faz a obra de Deus com alegria, não faz a obra de Deus com temor a Deus. Muitos fazem para se aparecer e outros fazem para enriquecer. Então, o que nós temos que aprender aqui é como que nós estamos agindo como filhos de Deus. Como que nós estamos no nosso caminho diante do Senhor, na nossa fé. O que você faz na igreja? Quem sabe você diga, eu não faço nada na igreja, pastora. Mas você vem, você ora por alguém, Deus pode te usar para isso. Então, seja lá o que você for, eu gosto sempre de falar, se você juntar um papel do chão da igreja e fizer isso para a glória de Deus, você vai ter recompensa. Não importa se é estar em cima do altar. Estar em cima do altar, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. E não pense que esse é o lugar mais, como é que eu vou dizer para você, mais melhor de estar, ou que vai trazer glória. Não pense desse tipo. Estar em cima do altar é uma responsabilidade muito grande. E não é melhor do que você que está sentadinho aí. Porque diante de Deus não importa se o meu cargo aqui na igreja é estar aqui pregando ou é estar limpando o banheiro. Diante de Deus não importa isso. O que importa é o que
tem no nosso coração. Se eu faço o que eu estou fazendo aqui no altar para a glória de Deus, vai ter recompensa. Se eu limpo o banheiro para a glória de Deus, eu vou ter recompensa. É igual. Ficou entendido isso, irmãos? É igual, diante de Deus é igual. Então tem pessoas que só querem o altar porque acham que é a glória está em cima do altar. Pare com isso. Não é assim. Não é assim. Diante de Deus, tudo que você faz tem a mesma responsabilidade. Ficou entendido isso, irmãos? Então, estando aí sentadinho, estando ouvindo apenas, ou fazendo qualquer outra coisa na igreja, tudo faça para Deus, não seja descontente. Não seja descontente. Faça com alegria. Faça diante do Senhor como se fosse a função mais importante do planeta. Mas eu estou limpando um banheiro. Alguém tem que limpar, né? E não é nada de desmoralizador, não é nada de feio, não é nada de humilhante, uma função assim. Diante de Deus, muitos vão ter maior recompensa por fazer isso do que muitos pregadores que pregam para multidões e que não fazem para a glória de Deus. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então, não vamos seguir no caminho desses 3 homens. Né? Quem sabe você diga, eu vim aqui hoje para ouvir o exemplo de Davi, o exemplo de Abraão, mas nós temos que ver também os maus exemplos para que nós não venhamos a cair neles. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?